Como prometido, uma lista aqui das 10 melhores histórias em quadrinhos, começando com a Marvel hoje e na semana que vem com a DC. Mas lembrando que tudo que eu falar aqui é estritamente a minha opinião. E sobre coisas que eu já li, é lógico. É claro que existem coisas que eu ainda não li, que pode ser que algum dia entre nesse top 10, quem sabe. Mas o que tem aqui é o que hoje, na minha opinião, são as melhores histórias que eu já li. A lista aqui vai ser mais ou menos em ordem alfabética, não é em ordem de melhor ou pior. Não consigo separar uma HQ como a melhor de todas, então por isso o top 10 aqui. Começando com A Queda de Murdoch. É escrito pelo Frank Miller e desenhada pelo David Mazzucchelli em 1986. O rei do crime aqui descobre a identidade secreta do Demolidor e arma um plano que vai causar um inferno na vida dele, atacando não o herói Demolidor, mas o seu alter ego, o Matt Murdock. É um clássico, na minha opinião, a melhor história do Demolidor. Uma história que mostra a verdadeira força do homem por baixo da máscara do Demolidor. Tem bastante simbolismo tanto na história quanto na arte. Mostra uma alteração nos desenhos conforme as ações dos personagens e o decorrer da história. É muito bom. Por mais que tenha sido escrita nos anos 80, o tema ainda é atual. A HQ não envelheceu nem um pouco. Fiz um vídeo contando a história dela faz pouco tempo e vai ter o link aqui na descrição desse vídeo. Passando agora para Dinastia M, escrita pelo Brian Michael Bendis e desenhada pelo Olivier Coipel em 2006. Depois dos eventos de Vingadores A Queda, a Feiticeira Escarlate desencadeia outro evento que não acabou muito bem e afetou toda a humanidade, principalmente os mutantes. Ela cria uma realidade alternativa, onde o Magneto é o líder de todos os mutantes e o mundo é populado na sua grande maioria por eles, sendo que os humanos normais é a grande minoria, sendo até discriminados por isso. Mas algo dá errado e os mutantes começam a lembrar que aquela não é a realidade deles mesmo e começam a se rebelar. E num pequeno spoiler, a Feiticeira Escarlate acaba exterminando praticamente com todos os mutantes existentes, deixando só 198 em todo o mundo. Tudo isso falando só 3 palavras: chega de mutantes. É muito emocionante, eu me apeguei muito à dor da Feiticeira Escarlate lendo isso daqui. Toda a dor que ela passou na vida, e aqui é onde, digamos que a bomba explode. Esse mundo alternativo que ela cria é muito legal também, eu queria ver mais sobre isso. E as consequências dessa história são sentidas no universo da Marvel até hoje. Tem um vídeo contando a história dela aqui no canal e eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. O próximo é Guerra Civil, escrita pelo Mark Millar e desenhado pelo Steve McNiven no ano de 2006. É uma história épica que provoca a separação do universo da Marvel. Ficou bem mais famosa ultimamente por causa da adaptação em filme de Guerra Civil. Aqui mostra o Homem de Ferro e o Capitão América, 2 membros essenciais dos Vingadores, que é a maior equipe de super-heróis do mundo da Marvel, entrando numa guerra quando uma tragédia força o governo americano a criar uma lei onde todos os heróis precisam ser registrados e revelar suas identidades para o governo. Isso, para o Tony Stark, o Homem de Ferro, é algo necessário e ele apoia essa lei, enquanto para o Capitão América essa lei é considerada uma agressão à liberdade e ele fica contra. As equipes são criadas e entram numa guerra civil. Aqui basicamente não tem um vilão, mas tem uma visão diferente dos ideais e opiniões, o que divide muita gente que lê isso daqui também. É recente até, mas mesmo assim foi super aclamada e já se tornou um clássico. A história é muito bem contada e muito bem conduzida, os desenhos são ótimos também. Logo em seguida disso daqui acontece a morte do Capitão América nos quadrinhos, que é uma consequência direta da Guerra Civil. E muitas outras coisas sentidas no universo da Marvel até hoje se iniciaram em Guerra Civil. Foi o primeiro vídeo que eu fiz no canal, a qualidade é horrível, às vezes eu tenho até vontade de refazer esse vídeo. Mas se vocês quiserem ver, vai ter o link aqui na descrição. Agora, Homem-Aranha Azul. Eu tenho que admitir uma coisa aqui, eu chorei um pouquinho lendo essa HQ.
É escrita pelo Jeff Loeb e desenhada pelo Tim Sale em 2004. É basicamente uma declaração de amor do Peter Parker à sua falecida ex-namorada, a Gwen Stacy. Ele relembra o tempo que ele conheceu ela, como foram os dias antes deles começarem um relacionamento, inclusive mostra a Mary Jane também, e como era a relação entre o Peter, a Gwen e a Mary Jane. A gente sabe o que aconteceu com a Gwen e como ela foi morta, mas aqui, apesar de todos os anos e mesmo ele sendo feliz com a Mary Jane, a gente vê como a Gwen foi realmente importante na vida do Peter. É muito emocionante, não é contado de uma forma triste nem nada, mas a gente sabe o que aconteceu com ela. Então a gente já sente a dor nas palavras dele, retratando essa última mensagem que ele deixa para ela. Isso aqui é muito bom. Pra quem gostava da Gwen, é um prato cheio isso daqui. Agora, pra quem prefere a Mary Jane, é uma forma de respeitar a Gwen por tudo que ela representou na vida do Peter Parker e do Homem-Aranha. Seguindo a lista com Marvels. É escrito pelo Kurt Busiek e desenhado pelo Alex Ross no ano de 1994. Marvels é ambientado no ano de 1939 até 1974 e viaja mostrando a história de diversos super-heróis da Marvel do ponto de vista de uma pessoa normal. E é isso que é legal, mostra os acontecimentos mais famosos da cronologia da Marvel pelo ponto de vista de pessoas normais. Essa ideia de mostrar a visão de um ser humano normal, como é visto os heróis, como são vistos os mutantes, dá pra sentir realmente como seria se existissem os super seres no nosso mundo, no mundo real. Como um humano encararia a vida depois que os super-heróis aparecessem no mundo. Há muito pouco tempo mesmo eu fiz a história completa de Marvels aqui, o link aqui na descrição. E agora, Os Supremos. É escrito pelo Mark Millar e desenhado pelo Brian Hitch no ano de 2002. Os Supremos é um grupo de super-heróis criados para um novo universo da Marvel conhecido como Universo Ultimate. É a versão Ultimate dos Vingadores. O governo dos Estados Unidos está disposto a criar uma equipe de defesa super-humana, e o encarregado disso é o Coronel Nick Fury, comandante da SHIELD. O primeiro volume mostra basicamente a criação da equipe dos Supremos. O primeiro volume é dividido aqui, nessa versão da Salvat, em 2 volumes, mas tem um volume encadernado da Panini. A história e os desenhos são ótimos, é bem mais maduro e com um pezinho na realidade, na medida do possível, é lógico. Os filmes dos Vingadores têm muita inspiração nessa equipe de heróis, digamos que mais sombrio e realista que os heróis do universo convencional. Eu acho que cabe aqui colocar também os Supremos 2 juntos, porque é uma sequência direta e o tom é o mesmo, a qualidade é a mesma, basicamente é tudo uma coisa só. Faz muito pouco tempo também eu fiz um vídeo sobre os Supremos, vai ter o link aqui na descrição. Passando para Planeta Hulk, é escrito pelo Greg Pak e desenhado pelo Carlo Pagulayan e pelo Aaron Lopresti no ano de 2006. Em época de guerra civil, os Illuminates da Marvel decidem enviar o Hulk para outro planeta para evitar que mais merda aconteça. Mas algo dá errado no trajeto e a nave tem um desvio por causa de um buraco negro e acaba pousando no planeta de Sakaar, um planeta que é habitado por seres violentos. Nesse planeta, o Hulk é capturado e escravizado. Ele tem que agir como um gladiador, basicamente. Mas os rebeldes formam uma equipe e o Hulk tenta conquistar a sua liberdade e a dos outros e até encontrar a felicidade nesse planeta. É ótima e emocionante, a melhor história do Hulk, na minha opinião, lembra bastante o filme Gladiador. Mostra um lado até mais humano do Hulk, não do Bruce Banner, do próprio Hulk. E o final é surpreendente e dá pra ficar um pouquinho espantado. A construção da história, da equipe, das batalhas, é tudo muito bem feito. Tem um vídeo também contando a história completa aqui. Ah, e a versão que eu tenho aqui é a versão da Salvat separado em 2 volumes. A Panini lançou um também, um encadernado com os 2 juntos, um encadernado de luxo. Passando agora para Soldado Invernal, escrito pelo Ed Brubaker e desenhado pelo Steven Epting no ano de 2005. Na história a gente vê um Steve Rogers ainda perturbado pelo que aconteceu em Vingadores A Queda. Aqui o Caveira Vermelha ele é assassinado e o Capitão, junto com a SHIELD, começam a investigar para descobrir a verdade sobre
o que aconteceu e por que aconteceu. Durante toda essa caçada, o Steve Rogers tem que lidar com alguns fantasmas do passado, algumas recordações da época de guerra e principalmente do seu antigo companheiro, o Buck Barnes, que foi morto na mesma batalha que congelou o capitão nos anos 40. E conhecemos também o Soldado Invernal, que é um homem considerado uma lenda pelos militares, uma máquina de matar soviética, que sempre aparecia, fazia suas tarefas e sumia. Em alguns anos ele reaparecia e não tinha envelhecido aparentemente quase nada. E agora eles têm que investigar quem é esse cara, e todo mundo aqui sabe quem é, né? É maravilhoso, é um clima de investigação e de espionagem, mostra bastante a época de guerra do Capitão América, como funciona a cabeça do capitão e o relacionamento dele com o Buck. Essa história aqui foi usada como base para o filme O Soldado Invernal e até para o filme Guerra Civil. Toda aquela parte de relacionamento entre o Steve com o Buck foi tirada dessa história aqui. A ressurreição do Buck é algo que foi muito controverso na época, porque a morte dele na década de 40 era uma coisa meio que sacrossanta, tipo a morte do tio Ben, que ninguém mexe com isso. Só que toda a explicação que é dada aqui é algo que a gente acredita de certa forma, que faz sentido, que chega a empolgar. O final dessa HQ é ótimo também. Essa versão é da coleção da Salvat, dividido em duas partes, mas a Panini tem um encadernado também de luxo que compila os dois em um encadernado só. Agora eu acho que é algo meio inesperado aqui. Thor, o Carniceiro dos Deuses, é escrito pelo Jason Aaron e desenhado pelo Esad Ribic no ano de 2012. É a HQ mais nova aqui dessa lista, só que pra mim, até hoje, é a melhor coisa que eu já li do Thor. Eu gostei demais, então por isso que entrou no meu top 10. O Thor descobre que deuses estão sendo mortos de forma brutal. Ele começa a seguir os rastros até encontrar o culpado, que é o Carniceiro dos Deuses. E aqui a gente vai entender o porquê que ele faz isso. Eles tiveram confrontos no passado, no presente e no futuro, onde agora o Carniceiro está construindo uma bomba que pode acabar de uma vez por todas com todos os deuses de todos os tempos. É uma ameaça que o próprio Thor considera como maior até do que o próprio Ragnarok. Os 3 Thors das 3 eras têm que se juntar, têm que juntar suas forças para derrotar essa ameaça. O mais novo, inexperiente e rebelde, o atual, que é o Vingador, que a gente conhece, e o do futuro, que é o que vai assumir um dia como Pai Supremo no lugar do Odin. A história é maravilhosa, a construção da trama é muito bem feita, o vilão é ótimo, a motivação dele é muito boa também. Tem vezes que você quer ficar do lado dele, então para você ver como ele é carismático. E como eu já falei aqui, uma das melhores coisas que eu já li do Thor até hoje. A arte é espetacular também. E o meu último do top 10 aqui, Velho Logan, é escrito pelo Mark Millar e desenhado pelo Steve McNiven no ano de 2008. É a mesma equipe que fez Guerra Civil. Ambientado num universo paralelo da cronologia oficial da Marvel, num futuro pós-apocalíptico, os Estados Unidos foram conquistados e divididos entre os supervilões, com áreas pertencentes ao Abominável, que depois foi conquistado pelo Hulk, ao Magneto, que depois foi conquistado pelo Rei do Crime, ao Doutor Destino e ao Caveira Vermelha, que se nomeou como presidente dos Estados Unidos. O Logan, que agora não usa mais o nome de Wolverine, ele vive com a sua família em um lote de terra na Califórnia, que agora é parte do território da gangue dos Hulk. Ele precisa de dinheiro para pagar o aluguel para os proprietários dessa terra e o Gavião Arqueiro oferece um trabalho para ele. Eles viajam por todo o país e fazem uma viagem passando por vários lugares. Tem muita referência mostrando lugares onde tá caído o martelo do Thor, ou tem um Ultron que agora é um cidadão comum, ou um esqueleto gigante do Homem-Formiga. É tocante, é emocionante, triste, é tudo ao mesmo tempo. Bastante sangrenta e explícita, tem uma pegada bem Mad Max assim. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui também no canal, contando a história completa. Deve estar numa qualidade bem ruinzinha, mas se vocês quiserem, o link tá aqui na descrição. E antes de encerrar aqui, uma menção honrosa, não é necessariamente da Marvel, mas é da Icon, que é um selo da Marvel. Kick-Ass, que foi escrito pelo Mark Millar e desenhado pelo John Romita Jr. no ano de 2008. Aqui mostra um típico garoto que se pergunta:
por que ninguém nunca tentou se tornar um super-herói na vida? E aqui a gente descobre a resposta. Algumas dessas HQs vocês conseguem encontrar à venda em Mega Stores e lojas especializadas. Outra coisa, para fazer essa lista eu tive que deixar muita coisa boa de fora, como por exemplo a saga da Fênix Negra, Dias de um Futuro Esquecido e por aí vai. Mas é porque realmente não ia caber, é difícil separar só 10 histórias, mas na minha opinião as melhores estão aí. Então é isso, se você quer alguma camiseta de super-herói, tipo essa daqui ó, da Marvel, tem lá no site da loja Pano de Vela, vai ter o link aqui na descrição pro site e pro Facebook. Se vocês quiserem também almofada, chaveiro, máscara de dormir, tem tudo aí no link pro Facebook. Se você ainda não é um inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever aqui embaixo, deixa seu like se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário falando suas melhores HQs também, compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado, valeu e até mais. Para você que gosta de bonecos e miniaturas, acesse o site mundodasminiaturas.com.br. Na hora da compra, use o código de cupom NERDALLSTARS10 e ganhe 10% de desconto em todo o site.